Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Chegamos à tão esperada Revolução Francesa. Então é o momento que as cabeças vão rolar. Não, brincadeira. Ainda não é o momento das cabeças rolarem, isso é só no próximo volume, nas próximas aulas. Mas hoje a gente vai começar a estudar o período anterior da Revolução Francesa. Como é que está a França nesse momento em que se inicia a Revolução Francesa? Nós vimos ao longo das nossas aulas, a gente todo esse primeiro bimestre a gente tem estudado diversas revoluções. Com a francesa já vão ser 4 revoluções que a gente vai ter estudado. Então foram as revoluções inglesas, industrial, americana, que é a independência dos Estados Unidos também é chamada de Revolução Americana, e agora a Revolução Francesa. E eu falei para vocês também que o conceito de revolução ele pode ter 2 significados. Ou uma simples mudança, não simples, né, mas uma mudança, como no caso da Revolução Industrial, ou uma mudança que vem através de conflitos, de guerras, como foram todas as outras, a inglesa, a americana, e agora a Revolução Francesa, ela também marca uma mudança através de conflitos. E a Revolução Francesa, dentre todas essas, a inglesa e a americana, ela vai ser a maior, é que vai ter mais destaque. A amplitude dela vai ser muito maior. Por quê? A inglesa, ela vai marcar o fim do absolutismo dentro da Inglaterra, mas é um processo que fica restrito apenas à Inglaterra. A francesa não, ela também vai marcar o fim do absolutismo na França, mas isso vai ser espalhado por todo o mundo. Então outros países vão olhar para a França e falar assim, opa, também quero. Então vão começar a lutar pelo fim do absolutismo dentro de seus territórios, e colônias vão olhar e falar assim, opa, quero essas ideias aí de liberdade e igualdade. Então vão começar a lutar também pela independência. Então é um processo que vai influenciar diversos outros processos. A Revolução Francesa, ela vai mudar os rumos da história mundial, não só da França, como a história mundial. Então, nessa aula de hoje, a gente não vai entrar a fundo na Revolução Francesa, a gente vai analisar só os momentos pré-revolução. E só aí já é bastante importante. Tá bom, meus amores? Vamos lá à aula de hoje. Revolução Francesa, módulo 8. Bom, como podemos ver aí nesse quadro, a Revolução Francesa ela acontece num período de 10 anos. Em 1789 tem início e vai até 1799. Onde ela acontece? Isso é óbvio, na França. Por quê? Quais motivos? Basicamente causada por uma crise econômica, uma crise social e uma crise política. Mas o que vem a ser então a Revolução Francesa? É uma revolução que critica o antigo regime, como a gente já viu em aulas anteriores. O que é o antigo regime? Basicamente, representado pelo absolutismo, pelo mercantilismo, uma sociedade dividida em estados, numa sociedade que não é igual, e com a igreja que tem um excesso de poder. Então, é uma revolução que vai criticar o antigo regime e vai se basear nas ideias iluministas e vai exercer influência em todo o mundo. Mais do que qualquer outra revolução que a gente já estudou, a Revolução Francesa vai vir tendo um peso muito grande nos outros lugares, tanto na Europa quanto na América, tanto para países já independentes, quanto para colônias querendo lutar pela sua independência. Então, o impacto desse movimento, dessa revolução, vai ser muito grande e vai mudar toda a estrutura do mundo, da história. As fases dessa revolução. A Revolução Francesa ela é dividida em 3 fases. O primeiro momento da Assembleia, que vai de 1789 até 1792. Depois temos o momento da Convenção, que vai de 1792 até 1794. E, por fim, o período do Diretório, que vai de 1794 a 1799.
Nesse momento, a gente não vai entrar nessas fases da Revolução. Essa aula, ela é introdutória. A gente vai analisar como está a França antes dessa Revolução, tá? A gente não vai entrar nem na Assembleia, a gente vai chegar aqui na portinha da Assembleia. No próximo volume do livro, no volume 2, aí sim a gente vai destrinchar cada uma dessas fases. Vamos agora nos ater aos porquês. Como é que está a França nesse momento? Ela está passando por uma crise social. Como vocês podem ver aí, nessa pirâmide ela marca como é que estava dividida a sociedade francesa nesse momento. Então ela está dividida em 3 estados. Lá no topo, o primeiro estado é representado pelo clero, ou seja, é a igreja. Abaixo do clero está o segundo estado, a nobreza, o rei e a sua família e as pessoas mais nobres. E na base dessa pirâmide a gente tem o terceiro estado, que é composta pelos camponeses, pela burguesia. Quem é a burguesia nesse momento? São aqueles comerciantes mais ricos, mas como eles não são nobres, eles não têm prestígio. Tem dinheiro, mas não tem prestígio, então eles não são vistos. E a gente tem os sans-culottes. Quem são os sans-culottes? São também pessoas com dinheiro, sem prestígio, e eles têm esse nome por conta da calça que eles usavam. Mais à frente eu vou mostrar as imagens para vocês. Basicamente, quem é o terceiro estado? Pobres, tá? Os camponeses são pobres, a burguesia, embora tenha dinheiro, ela não tem prestígio, então ela não é ninguém na fila do pão, tá? Então, assim, basicamente o terceiro estado são os menos favorecidos. Então, como a gente vê aí, é uma sociedade dividida por nascimento. É aquela coisa, se nasceu no clero, vai morrer no clero. Óbvio. Se nasceu nobre, vai morrer nobre. Se nasceu no terceiro estado, vai morrer no terceiro estado. Não tem como haver casamentos entre as classes. Privilégios específicos de cada agrupamento, ou seja, cada camada, cada estado tem privilégios. Eu vou dar para vocês exemplo do maior privilégio deles. Por exemplo, primeiro e segundo estado não pagavam impostos. Atenção a isso. Se eles não pagavam impostos, quem é que vai pagar imposto? Um governo não sobrevive sem impostos. Alguém tem que pagar. Se primeiro e segundo não paga, quem é que vai pagar? Terceiro estado, tá? E lembrando, quem é o terceiro estado? A camada mais pobre dessa sociedade. Então são os pobres que vão sustentar primeiro e segundo estado, tá? Vão levar essas pessoas nas costas. Então não há possibilidade de progressão, de mudança de uma classe para outra, e o terceiro estado sustenta toda essa estrutura. Aí vocês estão vendo uma imagem que representa isso que eu já falei. Então a gente tem aí um gráfico, esse desenho redondo aí, que divide, para vocês terem uma ideia de como é que era a representação da sociedade nesse período. Essa pequena faixa em azul representava o primeiro estado, que era o clero. Comparado aos outros, assim, é a minoria. Do lado dessa faixa branca é o segundo estado, que é a nobreza. Um pouco maior do que o clero, mas ainda é uma minoria. A grande maioria da sociedade compõe o terceiro estado, que são os trabalhadores, os camponeses, os burgueses, tá? Então aí o clero, além das atividades religiosas, monopolizava o ensino, interferia sobre as publicações que circulavam na França e prestavam assistência aos necessitados. A cobrança do dízimo e de impostos sobre o que era produzido nas propriedades da igreja era a principal fonte de renda do clero. A nobreza detinha a maior parte das terras no país e cobrava impostos dos camponeses pelo uso das terras senhoriais. Os nobres também recebiam do rei uma série de privilégios e títulos honoríficos e podiam participar de atividades políticas e militares. E o terceiro estado correspondia a aproximadamente 96% da população da França naquele período, uma estimativa entre 25 milhões de pessoas. E é essa galera que vai sustentar toda essa estrutura. Havia uma frase muito conhecida na época que dizia o seguinte: o que é o terceiro estado? É tudo, porque está sustentando toda essa sociedade.
O que é que tem sido até agora na ordem política? Nada, porque ele não é reconhecido. E o que ele pede? Tornar-se alguma coisa. Ele quer ser alguma coisa, ele quer ser visto. Então isso resume o terceiro estado no período da pré-Revolução Francesa. Sobre a economia, o outro aspecto, a crise econômica. Como é que estava a França em relação à economia? Muitos gastos com guerras, principalmente a Guerra dos 7 Anos, que é aquela guerra com a Inglaterra, e a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que a França entrou apoiando os Estados Unidos contra a Inglaterra. Guerra sempre traz custos, então os cofres públicos da França começaram a perder muito dinheiro. Além disso, havia uma crise na produção de alimentos devido a problemas climáticos. Então estava tendo um período de seca, ou seja, se é um período de seca, sol sem chuva, o alimento, a plantação não cresce, ela vai secar, esturricar e morrer. Quando passava esse momento de seca, vinha um período muito grande de inundações, de muitas chuvas inundando aquela plantação. Então, muita água também faz com que a planta morra afogada e não cresça. Então, seca e inundação, o que vai acontecer? Não vai ter alimento, não vai produzir. E aí vai gerar aumento de preços e a população mais pobre começa a passar fome, porque não tem dinheiro para comprar comida. E, enquanto isso, primeiro e segundo estado gastando horrores, fazendo festas, banquetes, enquanto a população mais pobre não tem dinheiro para comprar um pão, nobreza fazendo altos banquetes, festas, esbanjando, comprando e fazendo dívidas. E quem paga tudo isso? Terceiro estado. Além disso, a gente tem uma crise política. O que a gente está tendo nesse momento? O absolutismo, né? O rei Luís XVI como um dos maiores reis absolutistas do mundo no momento, e com uma nobreza que ostenta extravagâncias o tempo todo, gasta horrores. Esse excesso de privilégio, então essa galera não tá pagando imposto, essa galera se sente melhor do que os outros, a falta de liberdade, a falta de igualdade, e nesse momento surge o movimento iluminista, as ideias iluministas começam a ser implantadas dentro da França. Trouxe para vocês uma tabela que mostra como é que era o orçamento da França um ano antes da Revolução, 1788. Como é que eram os gastos da França. Então, se vocês olharem aí, nas despesas lá, olhando no finalzinho, no total eles gastavam 630 milhões de libras naquele ano. Isso aí foi o que eles gastaram. E o que eles conseguiram arrecadar? O que foi o dinheiro que entrou? 504 milhões de libras. Ou seja, essa conta não fecha. Eles gastavam mais do que recebiam, mais do que recolhiam. Então a gente tem aí uma crise econômica. Então é basicamente uma crise econômica, uma crise política, porque tem um rei absolutista que manda loucamente, não ouve ninguém, se alguém for contra ele vai preso ou morre, e uma sociedade que é extremamente dividida, não é igual e cheia de privilégios. A gente tem aí a família real nesse momento, né? A rainha Maria Antonieta e o rei Luís XVI, que eram os governantes dessa época. E aqui a gente tem a imagem dos sans-culottes, né, que faziam parte do terceiro estado. E por que eles têm esse nome? Pela calça que eles usavam. Essa calça aí que é meio pescando, ela não é comprida, ela é um pouquinho curtinha. Essa aí é a calça que eles usavam. Não era uma calça normal, como era chamada culottes, né? Era uma calça normal. Como eles não usavam esse tipo de calça, usavam essa mais curtinha, era sem os culottes, por isso sans-culottes. Bom, e qual é o resultado de toda essa crise? Aumento de impostos, e aí aumentou impostos, e aí fica todo mundo insatisfeito. Já começa uma ideia de que o primeiro e segundo estado vão ter que pagar impostos também por conta da crise. Então, há uma insatisfação geral, tanto do clero, da nobreza e principalmente do povo. E aí, diante dessa confusão, o rei se vê obrigado a convocar a Assembleia dos Estados Gerais.
O que é isso? Era uma espécie de parlamento. Não era um parlamento, mas era uma assembleia onde tinha os representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Essa assembleia ela deveria ser convocada frequentemente, mas como o rei era absolutista, ele estava nem aí. Ele simplesmente desativava a assembleia e chamava só quando ele queria. Mas nesse momento que o bicho estava pegando, ele resolve convocar essa assembleia com o primeiro, segundo e terceiro estado. E aí o terceiro estado se aproveita para fazer uma reivindicação. Que reivindicação é essa? Analisem essa tabela aí, e aí a gente vai ver como é que se dividia a quantidade de pessoas, de representantes nessa assembleia de cada estado. Então, o primeiro estado tinha 291 pessoas dentro dessa assembleia. O segundo estado, 270. Terceiro estado, 578. Ou seja, terceiro estado tinha mais gente, mais representantes do que praticamente o primeiro e segundo estado juntos. Mas qual era o problema? Nesse período, o voto não era por pessoa, era por grupo. Então, por exemplo, vamos votar se vamos criar ou não um imposto. O primeiro estado se reúne e aí eles têm que decidir sim ou não. Mas aí não é por pessoa, não é as 291 pessoas que vão decidir, que vão votar. Elas vão decidir e vai sair um voto. O segundo estado é a mesma coisa e o terceiro estado é a mesma coisa. Qual é o problema disso? Geralmente o primeiro e o segundo estado se juntavam e aí, como está aí na tabela do resultado provável, juntava 2 votos contra um do terceiro estado. Então, geralmente, o terceiro estado perdia. E aí, o que o terceiro estado faz nesse momento que foi convocada a Assembleia? Exige a mudança da eleição, a mudança da votação, que agora passa a ser por número de pessoas e não por grupo. Que assim, eles têm mais chances de ganhar. E aí viram um auê, eles não concordam, e aí o terceiro estado protesta, eles ficam protestando dentro da sala em que acontecia a Assembleia Geral, eles falavam que só sairiam dali quando o rei mudasse esse sistema de votação. Diante dessa situação, o rei se viu obrigado a ter que atender o apelo do terceiro estado. E aí o que ele faz? Ele resolve convocar uma Assembleia Constituinte para criar uma nova Constituição que atendesse às reivindicações do terceiro estado. Na verdade, o que o rei estava querendo era ganhar tempo. Ele não tinha a menor intenção de mudar nada. Ele só queria meio que dar um cala-boca para essa galera, para ele poder continuar o seu governo. Só que aí, em 14 de julho de 1789, o terceiro estado, o povão, pega em armas e invade a Bastilha. O que é a Bastilha? Nessa imagem que vocês estão vendo aí, esse castelo ao fundo é a Bastilha. A Bastilha era uma fortaleza onde os presos políticos eram colocados. Não era uma prisão, era uma fortaleza, mas que servia como prisão de presos políticos. Meus amores, atenção, existe uma diferença entre um criminoso qualquer e um criminoso político. Se uma pessoa dá um tiro em outra, mata, ela vai ser presa, ela cometeu um crime comum, ela vai ser presa numa cadeia comum. Se uma pessoa tenta uma rebelião contra o rei, ela não cometeu nenhum crime de lei, mas ela cometeu um crime contra o governo. Então é um criminoso político. Então na Bastilha não ficava qualquer criminoso, ficavam aqueles que faziam alguma coisa contra o rei, contra o governo. Então a Bastilha era o símbolo de toda a repressão do rei, desse rei absolutista. Era o símbolo do poder absolutista. Agora pensa comigo. Terceiro estado, a camada mais pobre da sociedade, pegando em armas, tomando essa Bastilha, libertando esses presos. Olha o significado disso. É dizer, aqui ó, o lugar que era a fortaleza do rei, a gente ocupou, agora é nosso. Quem manda aqui somos nós. É isso que representa esse evento, a tomada da Bastilha.
E esse evento marca a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789, marca o início da Revolução Francesa. Então, mais uma vez eu falando, percebam a grandiosidade dessa revolução. É o povo, ela não foi feita pelos governantes, foi feita pelo povo. O povão vai lá, pega em armas e muda toda a estrutura dessa sociedade. A gente tem essa imagem que representa esse medo e essa mudança que causa a Revolução Francesa. Ao fundo, a gente tem a Bastilha, como vocês podem ver aí, e aqui no primeiro plano a gente tem os 3 estados. Então a gente tem o clero, representado aqui, os nobres, né, o militar que está dentro dos nobres, representado aqui. Percebam a fisionomia de medo que eles têm, de susto, de pavor. E por quê? Terceiro estado, logo abaixo, e observem como que está o terceiro estado. O que ele está fazendo? Ele está arrebentando as algemas, os grilhões. Então ele está se libertando e ao mesmo tempo o que ele está fazendo? Pegando em armas. É o pavor, é o terror do primeiro e segundo estado. É isso que representa a Revolução Francesa. Logo depois, mês seguinte, em agosto de 1789, é feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É um documento, eu trouxe aí um trechinho para a gente analisar, mas é um documento que vão vir com os ideais desse movimento revolucionário. Então a gente tem aí, artigo 1. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Olha aí a ideia de igualdade e liberdade. Artigo 4. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que assegurar aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. O que está falando aí? Mais uma vez sobre a liberdade e dizendo que a sua liberdade termina onde começa o outro, não é porque você é livre que você pode fazer qualquer coisa. Artigo 6. A lei deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos. Artigo 11. A livre comunicação de ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade dos termos previstos na lei. Então aí ele está falando de liberdade, de igualdade, de direitos naturais, de direito de livre expressão. Aonde a gente já ouviu falar sobre isso? Iluminismo. Então, a Revolução Francesa está impregnada com os ideais iluministas. Nós vamos parar por aqui e na próxima aula, já com o módulo 2 do livro, a gente vai estudar melhor aquelas outras fases da Revolução. Antes disso, exercícios, marquem aí na página 62, vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5 e os contextualizados 1 ao 4, 5 não, aprofundamento não. Bom, espero que vocês tenham conseguido compreender a matéria. Não deixem de fazer os exercícios que foram indicados aí, fazer os exercícios extras que eu vou passar no grupo. Agora a gente está encerrando o primeiro volume, o conteúdo do primeiro bimestre. Em breve vocês vão estar recebendo o volume 2 e aí a gente vai estar dando continuidade ao conteúdo já de segundo bimestre, tá? Mas, por enquanto é isso. Façam os exercícios, novamente, façam os exercícios. Em caso de dúvida, não deixem de tirar dúvida comigo. Façam um resumo no caderno de vocês com os pontos principais. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, se cuidem.